Amém, obrigado. Pode sentar, queridos. Quero parabenizar cada um dos irmãos, a cada um dos visitantes que deixaram o seu lar com o único objetivo de estarmos aqui para prestarmos um culto ao nosso Deus. Esse é o nosso objetivo, prestarmos um culto ao Senhor nosso Deus. Muito bem, hoje eu quero falar aos irmãos usando um tipo de sermão, que é o sermão expositivo. Estou explicando para poder, depois estou falando aos irmãos para poder entender bem o transcorrer da mensagem. O sermão expositivo, ele tem como base 3 verbos: ler, explicar e aplicar. Então todo sermão precisa ser expositivo. Você precisa ler, explicar e aplicar. No primeiro momento nós estaremos lendo a palavra do Senhor. No segundo momento, nós estaremos explicando a palavra do Senhor. E no terceiro momento, aplicando a palavra do Senhor. Então, quero convidar aos irmãos que abram a sua Bíblia. Mais uma vez, em Timóteo, agora 2 Timóteo. Segunda carta que Paulo escreve a Timóteo. Essa será a primeira parte do sermão, que é a leitura. Vamos ler a parte da palavra do Senhor. Do versículo 1 até o 8º. Já está nos slides. Vamos ler assim de uma forma alternada. Tu, pois, filho meu, fortifica-se na graça que está em Cristo Jesus. Os irmãos. Participa dos meus sofrimentos como bom soldado de Cristo. Versículo número 5. Igualmente, o atleta não é coroado se não lutar segundo as normas. Versículo número 7. Pondera o que acabo de dizer, porque o Senhor te dará compreensão em todas as coisas. Versículo número 8. Pai querido, nós queremos te render graças pela riqueza da tua palavra, pelo que nós lemos nesta noite, ó Senhor Deus. Sabemos que existem muitas outras riquezas dentro da tua palavra que podemos extrair, ó Senhor Deus. Nós te agradecemos também por esta oportunidade concedida a cada um de nós, em termos a liberdade, ó Senhor Deus, de proclamarmos a tua palavra. E que o teu Santo Espírito, ó Senhor Deus, que habita na vida de cada um dos teus filhos, ó Senhor Deus, esse mesmo Espírito vem abrir o nosso entendimento com um único objetivo, de que possamos entender e aceitar, ó Senhor Deus, conforme o teu servo bem mencionou. Se for um confronto, ó Senhor Deus, porque no confronto que o nosso caráter é forjado, ó Senhor Deus. Ajuda-nos, ó Senhor. Se houver necessidade de uma virada em nossas vidas, que haja uma virada nesta noite, ó Senhor. Nós te agradecemos e te suplicamos em o nome, por amor de Cristo Jesus, que use de misericórdia para com teu servo que ora faz uso da tua palavra. Agradecimento feito em nome de Jesus. Amém e amém, Senhor. Amém. Queridos, nós vamos meditar um pouco nesta noite sobre um cristão em transformação. Um cristão em transformação. Algumas questões que precisamos analisar nesse texto. Existem algumas questões. Isso a nível já de explicação. Algumas questões que precisam analisar nesse ponto. Primeiro, quem escreveu? Quem escreveu? Foi o apóstolo Paulo. Quando escreveu? Ele escreveu dentro do ano de 64 a 65 depois de Cristo. De onde escreveu? Paulo estava em Roma, na sua segunda viagem missionária, estava encarcerado
E de lá ele escreveu esta carta ao seu filho na fé, Timóteo. E por que ele escreveu? Ele escreveu incentivando e mostrando a Timóteo a necessidade de crescimento dele. Crescimento de Timóteo. Timóteo precisava crescer. Que Timóteo precisava avançar. Timóteo precisava alavancar o evangelho do Senhor Jesus. Muito bem. Dentro do segundo ponto aqui ainda, quem era Timóteo? Timóteo, lá no original, o nome dele significa honrado por Deus. Esse é o significado do nome Timóteo, honrado por Deus. Onde nasceu? Nasceu em Listra. Nasceu em Listra. Seu pai era grego. A avó Lloyd e mãe Eunice eram judias, mas o pai era grego. E com isso, eu quero trazer a vocês que não importa quem tenha sido seu pai ou sua mãe. Importa, sim, o que você aprendeu no transcorrer da sua vida. Tanto é que Paulo não era muito favorável à circuncisão, mas teve que circuncidar Timóteo, para que o povo judeu pudesse aceitá-lo como um líder naquela igreja, como um líder naquela localidade. Então, quando nós olhamos a nível de Timóteo, o pai dele era grego, o pai dele era pagão. O pai deles, de acordo com a Bíblia, era um gentio, não fazia parte do povo judeu. E a Grécia, os irmãos sabem que é o berço da filosofia, o berço dos deuses também, da mitologia grega. Então nós começamos a observar algumas características explicando a nível de Timóteo, nesse capítulo de número 2. E eu quero destacar neste capítulo, pelo menos 5 pontos importantes. Existem 7 pontos aqui, super importantes, mas eu quero destacar pelo menos 5 pontos importantes. O primeiro dele está no versículo de número 1. No versículo de número 1, pela Bíblia que eu tenho aqui em mãos, diz assim: Tu, pois, meu filho, fortifica-te na graça que está em Cristo Jesus. Existem algumas expressões no original da Bíblia que nós precisamos entender. Quando olhamos ali a expressão filhos, existe o ios, que é filho maduro. É um filho maduro. É aquele filho que já alcançou a maturidade. E existe outra expressão chamada teknos. Quando você vê essa palavra teknos na Bíblia, no original, é um filho em formação, filho imaturo. E quando nós lemos aqui no primeiro versículo, tu, pois, meu filho, lá no original está teknos. Está escrito teknos. Então falando que Paulo, ou melhor, que Timóteo era um filho em formação, porém filho imaturo. Um filho que precisava crescer. O apóstolo Paulo, eu creio que falarei um pouco mais adiante, ou melhor, Timóteo poderia imaginar o seguinte: bem, minha avó evangélica, vamos dizer assim, minha avó cristã, minha mãe cristã, Paulo me escolheu, e então eu sou, aquele camarada que vai tocar o evangelho e ninguém é superior a mim. Mas só que quando Paulo se dirige a Timóteo, fala que ele é um filho em formação, um filho imaturo. Isso está lá no original, no grego, ok? Teknos. Muito bem. Em segundo lugar, o segundo ponto que eu quero destacar dentro desse texto está no versículo de número 5. No versículo número 5, pela Bíblia que eu tenho em mãos aqui, fala assim, e se alguém também milita, não é coroado se não militar legitimamente. Aqui, na nossa tradução, se alguém tiver com a tradução da linguagem de hoje, você vai encontrar aí a palavra atleta. No original está escrito atleta. E lá no original está falando que atleta. Quem era o atleta? O atleta que toma por parte uma corrida, não recebe o prêmio se não obedecer às regras da competição. Então Paulo estava dizendo a Timóteo: você precisa estar dentro das regras da competição. Nós estamos dentro do evangelho,
Nós pertencemos ao reino de Deus, mas precisamos obedecer às regras deste reino. Não podemos jogar da maneira como nós queremos jogar. Observem que na natação, na corrida, quando alguém dá uma partida fora do tempo, eles mandam voltar, recuar e novamente começar. Porque é necessário obedecer às regras da competição. E se nós estamos dentro do reino de Deus, nós precisamos respeitar as regras da competição. Pastor, competição, nós estamos competindo, irmão, nós estamos diariamente lutando, diariamente competindo. Mas só que nós precisamos respeitar as regras da competição. Em terceiro lugar, que eu vejo aqui no capítulo de número 2, vem a palavra obreiro. Lá no original está, esse irmão pode falar assim, mas o pastor está querendo falar tudo no original? Sim, é porque você tem que buscar na fonte. Você não pode buscar no que as pessoas dizem. Você tem que buscar na fonte, no original. No versículo de número 15, fala assim: procura apresentar-te a Deus como aprovado, como obreiro que não tem do que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Lá no original está trabalhador. Palavra obreiro, lá no original está trabalhador, aquele que trabalha por um salário. Nós estamos trabalhando, melhorando a nossa vida espiritual. Você não precisa fazer algo extraordinário, super extraordinário para alcançar a salvação. Você já foi alcançado pela salvação. Nós já fomos alcançados pela salvação. Porém, nós precisamos fazer cada dia mais o melhor para o Senhor, para sermos abençoados e agraciados pelo Senhor a cada dia, em todas as esferas, quer seja na esfera conjugal, quer seja na esfera familiar, quer seja na esfera profissional, estudantil, espiritual. Nós temos que trabalhar cada dia mais de uma forma com excelência. Eu tenho que buscar a excelência. Então Paulo, quando ele está dirigindo, escrevendo a Timóteo, ele vem fazendo todas essas colocações para Timóteo. Nós poderíamos pegar aqui e falar assim, não, porque Paulo escreveu a Timóteo e falou que ele era espetacular, que ele era um homem tremendo, mas Paulo estava passando princípios e ensinamentos para Timóteo. E às vezes, eu creio que vou falar lá na frente, às vezes nós imaginamos que eu já sei o suficiente, eu não preciso de mais nada. E Timóteo teve uma avó evangélica cristã e teve uma mãe cristã também. O pai dele não queria saber nada do cristianismo, mas a avó e a mãe as duas ensinaram a ele o que ele precisava falar. E ele teve o apoio do apóstolo Paulo. E nós precisamos do apoio desses Paulos que estão espalhados pela face da terra. Eu não posso caminhar sozinho, eu preciso de alguém para me ajudar, alguém para me auxiliar, porque às vezes eu acho que eu estou bem, mas na realidade Deus sabe que eu não estou bem. Eu preciso de um Paulo ao meu lado para me ajudar, um Paulo que vez por outra me confronte. Cláudio, você não está bem. Cláudio, volte para a sua palavra. Cláudio, eu, tá? Porque nós temos outro Cláudio aqui. Cláudio, eu. Volte para a minha palavra. Você tem que voltar para a minha palavra. Então Paulo, melhor dizendo, ele estava orientando a Timóteo a trabalhar cada vez mais, para que ele pudesse ganhar a confiança daquelas pessoas ali em Listra, em Icônio. Ele precisava ganhar a confiança. Mas como que ele ganharia a confiança se ele não abrisse o coração para um aprendizado? Porque existem pessoas que são ensináveis, mas existem pessoas que não são ensináveis. Eu já sei, eu penso, eu acho desse jeito. Mas o Evangelho do Senhor Jesus, ele não é constituído do achismo, conforme já foi mencionado aqui. Nós temos como basilar a palavra do Senhor. É ela que nos orienta, ela é a bússola para a nossa vida. Não é o que eu penso, não é o que eu quero. Eu tenho que tomar como base a palavra do Senhor. A quarta situação que eu observo, tirei dentro desse texto, está no versículo de número 20.
pela Bíblia que eu tenho aqui, fala assim: ora, numa grande casa, não somente há vasos de ouro, de prata, mas também de pau e de barro, uns para honra, outros, porém, para desonra. Quando nós olhamos a palavra barro, isso aqui lá no original está utensílio. Utensílio. Vaso era uma metáfora grega comum para o corpo. Então Paulo usou essa metáfora aqui: você é um utensílio, Timóteo. Você é um utensílio. Porém, Timóteo, eu quero que você entenda o seguinte: que existem vasos, utensílios de ouro, e existem utensílios que não são de ouro, são de barro e de pau. Com isso, o apóstolo Paulo estava querendo dizer a Timóteo que ele não era aquilo que ele estava pensando. Ele precisava aprender. Se ele não precisasse aprender, se ele não precisasse de um aprendizado, Paulo não teria escrito esta carta para ele nestes termos. E é justamente isso que nós precisamos entender, na qualidade de cristãos que somos, na qualidade de pessoas que queiram entrar para o reino de Deus, pessoas que estejam afastadas do reino de Deus, precisam entender essas realidades, estas verdades. A quinta situação, a nível de explicação, está aí no versículo de número 24. Versículo de número 24. E ao servo do Senhor não convém contender, mas sim ser manso para com todos, apto para ensinar e sofredor. Apto para ensinar e sofredor. Quando nós lemos essa palavra servo, lá no original é doulos, que quer dizer escravo. Escravo. Alguém que pertence a outro. Nós somos escravos, mas pertencemos ao Senhor Jesus. Fomos libertos do pecado? Estamos libertos do pecado? Estamos libertos do pecado. Ele nos salvou, mas nós pertencemos a Ele. Então, quando Paulo fala a Timóteo a respeito aqui no versículo de número 24, quando ele diz: e ao servo do Senhor, quer dizer, ao escravo do Senhor, você precisa entender, Paulo falando a Timóteo, parafraseando, você precisa entender que você pertence ao Senhor. Se eu pertenço a alguém, e esse alguém é o Senhor Jesus, eu preciso cumprir com aquilo que meu Senhor quer para a minha vida. Eu não posso olhar para o Senhor e falar assim: ó, faz a tua parte que eu faço a minha. Eu não quero nem saber, eu estou aqui e vou desenvolver o que eu quero. Não. Uma vez que somos servos do Senhor, uma vez que pertencemos ao Senhor, eu tenho que estar debaixo da autoridade desse Senhor, entender o que esse Senhor quer para a minha vida. Timóteo, ele poderia muito bem ser presunçoso. Eu não preciso, porque eu já aprendi com a minha avó e aprendi com a minha mãe também. Eu não preciso da sua orientação, Paulo. Mas Timóteo foi uma pessoa ensinável e reconheceu que precisava de ensinamento. Então ele precisava que o Senhor Deus permitiu que esta carta, essa carta fosse, ou epístola, fosse escrita a ele recebeu de bom grado. Lemos o texto, procurei explicar o que a palavra está querendo dizer, sem fugir do que a palavra diz, porque às vezes nós pegamos um texto e falamos assim: ó, bem, eu acho que quando Paulo fala assim, meu filho, Paulo estava considerando Timóteo como filho dele. Paulo amava tanto esse filho. Às vezes nós pegamos assim, segundo o nosso entendimento, segundo o meu sentimento. Mas eu não posso pregar segundo o meu sentimento, segundo o meu entendimento. Eu tenho que pregar com base na palavra do Senhor, o que o Senhor está verdadeiramente dizendo à igreja dele, por intermédio da sua palavra. É assim que nós precisamos ver a Bíblia. É assim que nós precisamos ouvir. A palavra nos diz que nos últimos dias haveriam comichões nos ouvidos, e as pessoas se deixariam levar por fábulas. E quantas fábulas nós temos escutado por aí? Quantas fábulas nós temos assistido através das mídias? Passei na adulta, conversei até com o pastor Cláudio Augusto, permitindo usar o nome dele, sobre uma questão, não vou mencionar o nome, mas algo assim que eu achei uma aberração.
uma aberração, uma coisa que é para atrair pessoas, chamar pessoas para aquele local, fugindo completamente da palavra. Eu não sei se alguém visitou, depois pergunta lá ao pastor Cláudio, ou pergunta a mim, porque eu não quero falar, porque está sendo gravado nesta noite, então eu não quero mencionar o nome, o título daquele local. Muito bem, lemos a palavra, li a palavra, procurei explicar a palavra, agora vamos aplicar a palavra, porque uma vez que você explica, mas não aplica, o sermão perde o efeito, a mensagem perde o efeito. Então nós precisamos aplicar o que nós aprendemos, o que nós ouvimos, aplicar no nosso dia a dia. E na aplicação, no primeiro ponto, Paulo nos ensina que estamos em formação. Nós estamos em formação. Timóteo poderia pensar, fui escolhido por Paulo, sempre estaremos em formação, moldado por Cristo. Quem tem condições de nos moldar é Cristo Jesus. Eu não posso ser discípulo do homem. O homem pode até me discipular, mas o discipulador tem que estar voltado para Cristo e fazer um discípulo para Cristo, não para si próprio. Não para si próprio. O que nós vemos aí por fora são pessoas trazendo discípulos para si mesmo. Aí se você mexe com aquele discípulo, vai mexer com o discipulado dele todo. Então Paulo está falando aqui, Paulo nos ensina que estamos em formação. Nós estamos por Timóteo poderia pensar, fui escolhido por Paulo, sempre estaremos em formação, moldado por Cristo. Às vezes, estranhamos quando algumas pessoas, a própria palavra nos diz que não devemos usar o nome do Senhor Deus em vão. Mas quantas vezes nós já ouvimos essa expressão? Não, é Deus que está falando por mim, Deus que está me usando, Deus que está fazendo. Usamos expressões nossa, não expressões do Senhor Deus, não aquilo que Deus quer para cada um de nós. Sempre estaremos em formação, moldado por Cristo, até aquele grandioso dia que Ele virá nos buscar. Estaremos em formação. A perfeição nós teremos somente quando nós chegarmos ao céu, mas enquanto estivermos aqui, estaremos sempre em formação, moldado por Cristo. Os irmãos podem pensar assim, alguns irmãos podem pensar assim, não, mas eu estou moldando a pessoa para ter um caráter forte. Estou moldando, quem molda é Cristo, é Ele que molda. Nós servimos como um veículo para transmitir a palavra do Senhor àquela pessoa. Mas eu não quero que aquela pessoa seja moldada por mim, porque quem vai nos moldar é o Espírito Santo de Deus, Ele que vai trabalhar na nossa vida, porque Ele convence do pecado, da justiça e do juízo. Então, dentro da aplicação, eu estou trazendo essa visão nossa, essa visão humana, que nós precisamos de uma transformação. Eu preciso de uma transformação. Eu preciso ser mudado. Mas mudado por quem? Pelo homem? Não. Mudado pelo Senhor Jesus. Mas somente aquelas pessoas que são ensináveis, que são moldadas pelo Senhor Jesus. Elas se deixam transformar, se deixam ser moldadas pelo Senhor. A segunda situação na aplicação, na qualidade de atleta, que está aí no versículo 5, tenho de obedecer às regras da competição. Na qualidade de atleta, tem que obedecer às regras da competição. Se Paulo falar para Timóteo, olha, você é um atleta, Timóteo, você tem que obedecer às regras da competição. Então, se eu faço parte de uma instituição, a nível de emprego, se eu faço parte de uma família, se eu faço parte de uma igreja, eu preciso obedecer às regras. Se fugirmos da regra que aqui está, se nós fugirmos daqui, você pode falar assim, opa, nós estamos fugindo daqui. Precisamos voltar para a palavra. Mas a regra está aqui, é a palavra. Não tem como fugirmos daqui. Esse aqui é a nossa bússola, esse aqui é o nosso GPS, esse aqui é aquilo que nos orienta e nos leva para o caminho certo.
Então, na qualidade de atleta, tenho de obedecer às regras da competição. Se eu não obedeço à regra da competição, eu estou fora da competição. Eu estou fora da competição. E eu vou pagar um preço, porque eu não vou ganhar uma medalha. Eu não sei, a não ser o irmão que gosta de correr também, né? Não sei que gosta de correr. Quando você vai participar de uma corrida, você ganha um chip, na tua inscrição você ganha um chip, e o chip às vezes é colocado aqui no tênis, né? Em alguma parte do corpo, mesmo aqui no peito também é colocado. Se você tem que passar por aqui para alcançar 10 km, 10 km, mas se você der a volta por aqui, o chip vai registrar que você fugiu da rota, que você saiu do caminho. Você saiu do caminho. Então, na qualidade de atleta, tem que obedecer às regras da competição. Não tem como fugir da regra da competição. A regra está aqui, é a palavra do Senhor. E eu tenho que me deixar levar pela palavra do Senhor, não pelo meu emocional. Pelo meu emocional. Mas olha, tem que ser diferente. Não, é aqui, é a palavra. Por isso que eu gosto e sempre falo que esta igreja é pautada na palavra. É pautada na palavra, tem que ser pautada na palavra. Porque nós já estamos cansados de ouvirmos evangelho de 199 aí fora. De assistirmos evangelho 199, que trabalha somente o nosso emocional. Trabalha somente a nossa necessidade. Vem para cá porque eu vou te ajudar. Vem para cá porque você vai crescer. Vem para cá porque você vai prosperar. Mas foge da palavra. Começa a fazer uma série de profecias, de promessas. Promessas essas que nós já sabemos que já foi enviada pelo Senhor nosso Deus para as nossas vidas. Mas muitos querem utilizar destes recursos apenas para garanhar, para trazer pessoas para a sua igreja. E eu peço ao Senhor Deus que Ele sempre levante pregadores, preletores, que passem por aqui, que sejam pautados na palavra, que não fuja da palavra, fique preso na palavra. Então, na qualidade de atleta, tenho de obedecer às regras da competição. Terceiro lugar, a nível de aplicação, no versículo de número 15, nos diz assim: procura apresentar-te a Deus aprovado como obreiro que não tem que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. No nosso trabalho recebemos as bênçãos de Deus sobre nossas vidas. No nosso trabalho, quando nós estamos agindo em acordo com a palavra do Senhor, como um trabalhador do Senhor, como alguém que está a serviço do Senhor, recebemos as bênçãos de Deus sobre nossas vidas. Não é necessário que ninguém fale assim: eu estou falando que é por você, Deus vai, porque já existe uma promessa sobre nossas vidas. Eu só preciso obedecer às regras. É simples, só obedecer às regras, que as bênçãos vêm. Mas o que ocorre em muitas situações, as pessoas acham que não, mas não tem nada a ver. Não, porque eu conheço pessoas que agem desta forma, eu posso também agir desta forma. Não, é com base na palavra. Fazemos tudo aquilo quanto o Senhor Ele quer para cada um de nós. E quando nós fizermos isso, estivermos fazendo isto, as bênçãos de Deus vêm sobre nossas vidas. Sem você esperar. Quantos de nós aqui já fomos abençoados pelo Senhor Deus, sem estar assim algo premeditado? Você quando pensa: meu Deus, eu nem esperava por isso. Nem esperava por isso. E Deus realizou na minha vida. Nem esperava. E Deus fez isso na minha vida. A minha vida era um caos. E hoje em dia, Senhor Deus transformou a minha vida. Sem que você tivesse premeditado alguma coisa. Nós oramos, nós pedimos. Mas Deus sonda os corações. A quarta colocação a nível de aplicação, que está aí no versículo de número 20, fala assim: ora, numa grande casa, não somente há vasos de ouro e de prata, mas também de pau e de barro, uns para honra, outros, porém, para desonra. O que o apóstolo Paulo estava orientando o seu filho na fé, filho em crescimento na fé? Nós somos utensílios de muito valor. De repente você pode imaginar assim: mas
eu não sei fazer nada na igreja. Você sabe sim. Você tem muito valor nas mãos do Senhor Deus. Ele quer usar a cada um de nós. Pode pensar, pouco valor. Você não tem pouco valor. Você não é algo assim que se encontra com facilidade pela rua. Deus foi lá e buscou você, retirou você das garras do inimigo. Deu uma valorização em nossa vida, em nossas vidas. Então você tem muito valor nas mãos de Deus. Depende de como Deus nos vê. Não como os homens nos veem, mas como Deus nos vê. Como é que Deus está me vendo? Sonda-me, Senhor. Sonda-me, ó Deus. Como que Deus me vê? Naquele momento em que ninguém me vê, depende de como Deus me vê. Deus sabia que Timóteo era uma pessoa que poderia fluir, poderia crescer, poderia avançar. Deus sabia perfeitamente. E por isso que o apóstolo Paulo vai e procura Timóteo, fala com Timóteo, orienta Timóteo. Deus não depende de como Deus me vê, não como penso que sou, ou que as pessoas dizem, nossa, fulano é extremamente espiritual, muito espiritual. Não que as pessoas dizem, parafraseando como se Deus dissesse, ei, o Deus sou eu. Porque existem tantas pessoas tão assim, como poderia explicar, tão tomada na face da terra, que acha que daqui um dia ela quer falar, Deus, sai daí porque eu vou para aí e tu vem para a terra. Pessoas que se julgam tão santarronas ou santarrões, como Deus pudesse dizer, ei, o Deus sou eu. O Deus sou eu. Então, dentro dessa ideia da virada, que nós possamos, que tenhamos essa ideia. Eu posso tudo aquilo, posso todas as coisas naquele que me fortalece, sim, posso todas as coisas, mas sendo moldado por Ele, estando dentro da regra do jogo, aí eu posso ser moldado por Ele. Em quinto lugar, já partindo para o final, no versículo de número 24, nos diz, e ao servo do Senhor não convém contender, mas sim ser manso para com todos, aptos para ensinar e sofredor. Escravos, somos escravos do Senhor, pertencemos a alguém, pertencemos a Cristo, nós pertencemos a Ele. Paulo falou, eu tenho as marcas de Cristo, porque fomos comprados pelo seu sangue. Fomos comprados pelo seu sangue. Somos servos? Sim, somos servos, mas servos do Senhor. Nós não somos servos do pastor, nós não somos servos dos diáconos, nós não somos servos da liderança da igreja. Nós somos servos do Senhor. Porém, cada um tem a sua área específica de atuação segundo a vontade do nosso Deus. Escravos, pertencemos a Cristo. Nós temos um dono, nós temos um Senhor em nossas vidas. Nós temos o Senhor. É interessante que quando o primeiro encontro que o apóstolo Paulo teve com Jesus, ele fala, que queres que eu faça, Senhor? E ali você vê a expressão, a palavra Senhor com letra maiúscula. De imediato ele entendeu quem era o Senhor da vida dele. De imediato. Que queres que eu faça, Senhor? Eu preciso entender isto. Ele é o Senhor da minha vida. Eu não posso usar o nome do Senhor em vão. Eu não posso querer mostrar às pessoas quem eu sou, quando verdadeiramente Deus conhece o nosso coração. Então Paulo conversando, mandando essa carta para seu filho em formação, Timóteo, Tecnos, seu filho em formação, Paulo estava avisando a Timóteo, Timóteo, você vai avançar, você vai crescer, mas esteja dentro desse padrão aqui. Não foge do padrão. Não foge do padrão. Porque este é o padrão. E o padrão está aqui. O padrão está aqui, irmãos. Não tem como nós fugirmos. No Antigo Testamento, até um certo momento, os ensinamentos eram feitos de uma forma oral.
Mas o tempo foi passando, foi observando que as pessoas perdiam muito daquilo que era ensinado. Perdiam muito daquilo que era ensinado. Então vieram os rolos. Vieram os rolos, através dos profetas, os profetas escrevendo, os profetas maiores, os profetas menores. Até formar um cânon dentro do Novo Testamento e termos a palavra do Senhor. Aí, a partir de então, não ficou nada às escuras. Fica às escuras aqueles que têm uma miopia espiritual e que não querem buscar a palavra do Senhor, orientação na palavra do Senhor, mas querem andar segundo o seu entendimento. Partindo para a conclusão, Paulo viu em Timóteo um servo em formação, que poderia ser, botei duas vezes aqui, ser bênção na vida de outras pessoas. Paulo viu em Timóteo um servo em formação, que poderia ser bênção na vida de outras pessoas. Alguém que teve um pai que não conhecia o Senhor Jesus, mas alguém que estava com o coração aberto para aprender. Não importa quem te criou, não importa o pai que você teve, se ele tem formação cristã ou não, o importante é que você veio aprendendo ao longo desta vida, através da sua avó, da sua mãe, do seu irmão mais velho. Isso é que é importante. Quantos testemunhos nós temos aqui na igreja de filhos que aprenderam e lembram de fatos narrados pela mãe, quando ainda era criança, a mãe evangélica. Eles lembram deste fato. Paulo viu em Timóteo um servo em formação, que poderia ser bênção na vida de outras pessoas. E o Senhor Deus quer e espera que nós sejamos bênção na vida de outras pessoas. É por isso que Ele nos chamou, para isso que Ele nos chamou para o reino dEle, para sermos bênção na vida de outras pessoas. Quando vem falando aqui no versículo de número 24, e ao servo do Senhor não convém contendas, mas sim ser manso para com todos, apto para ensinar e sofrer. Os nossos vizinhos, qual tem sido o comportamento nosso lá com os nossos vizinhos, com os nossos parentes? Não vou falar dentro de casa, que dentro de casa deveria chegar-se a um consenso, porque o mesmo espírito que habita em um é o mesmo espírito que habita em outro. Eu não posso virar para minha esposa e falar: você está endemoniada. Não posso falar, porque ela é uma serva do Senhor. E no templo do Espírito Santo que somos nós, o demônio não habita. O demônio não habita. Eu tenho que ter muito cuidado quando eu falo. Então Paulo viu em Timóteo um servo em formação que poderia ser bênção na vida de outras pessoas. E Deus espera que cada um de nós sejamos bênção na vida de outras pessoas, que outras pessoas possam ter no próximo ano uma vida diferente, ter uma virada na vida delas, através das nossas palavras, através das nossas atitudes, através por intermédio do nosso testemunho. Que o Senhor Deus continue nos dando entendimento, que o Senhor Deus continue nos mostrando, que o Senhor Deus continue falando a cada um de nós através da palavra dele. Não por intermédio da palavra do homem, através da palavra dele.